Olá, estamos dando início agora a mais um programa Última Palavra. Se você tiver algum tema, algum assunto que você queira que nós tratemos aqui, mande pelo nosso e-mail ultimapalavra@redegospel.tv.br para que a gente tenha, de fato, algo que esclareça você. Hoje, nós vamos esclarecer um tema que é muito relevante, imposto de renda. O imposto de renda começa a ser entregue agora, no dia 2 de março, e se estenderá até o dia 30 de abril, à meia-noite. E para tratar desse assunto, nós temos hoje aqui um especialista na área, o Dr. Demis Brito, que hoje nos acompanha e eu vou conversar com ele acerca desse tema. Dr. Demis, como vai? Tudo bem, Kassab? Tudo bem, felizmente. Eu queria, antes de mais nada, perguntar se na entrega ou na falta dela, existe alguma penalidade, existe alguma situação específica que nós podemos tratar com relação a esse tipo de processo que a Receita Federal usa para nos absorver dinheiro? Sim. Telespectador, telespectadora, é importante desde já colocar as alterações que houveram tanto na declaração, quanto na entrega e quanto ao isento. É importante, neste ano, com a criação da medida provisória 451, não haverá necessidade da entrega do isento. Sim. Ou seja, muda esse processo do muda isento. todo o processo do isento. Tá. Até o ano passado, era obrigatória a entrega do isento. Nós tínhamos duas declarações. Duas declarações. Uma para isento e uma para quem tinha algo a receber ou a pagar de imposto. Isso, a restituir, né? Todos querem restituir algum imposto. Exato. Mas o isento, voltando na questão do isento, é muito importante que a Receita Federal publicou a dispensa. Não haverá mais a necessidade da entrega desta declaração de isento. Certo. Tendo em vista que a Receita Federal ela tem um mecanismo de organizar, de verificar se o contribuinte é isento ou não. Tá. Então não adianta auferir renda e querer declarar como isento. E fingir-se de mudo, né? Não falar nada. Não poderá ser feito dessa forma. Tá. Existe um controle efetivo, a Receita Federal tem mecanismos de cruzamento de informações para verificar o rendimento, se está dentro das alíquotas, dos parâmetros exigidos. Etc. Perfeito. E aí, se você, por exemplo, nesse caso, quando o camarada não entregava a declaração de isento, ele corria o risco de perder o CPF dele. Quando aquele que tem dificuldades, por exemplo, ele não entrega no prazo, como funciona a entrega da declaração de renda? Esclareça um pouco para a gente esse aspecto. Sim. Houve um grande problema, eu vou enfatizar a questão do isento. Tá. A não entrega, muitas pessoas, até por desconhecimento, elas não têm um nível técnico, não conhecem, não sabem que tem a entrega anual da declaração de isento. Pois bem, a Receita Federal, de uma certa forma, ela aplicava a penalidade, qual seja, cancelava-se o CPF, ficava suspenso, ela não pode abrir conta em banco, não pode utilizar empréstimos, ou seja, ela fica totalmente bloqueada com as suas operações. Tá certo. Por falta de declaração do isento, a não entrega da obrigação tributária acessória. Entendi. Agora, com esta mudança, não haverá mais a necessidade da entrega da declaração. Tá certo. Muito bem. Eu vi numa publicação que houve, ou pelo menos haverá, a suspensão do CPF daqueles que não declararam IR em 2008. Como é que eu resolvo esse problema? Eu não declarei imposto de renda em 2008. Aquela pessoa que, sei lá, uma pessoa de idade, ela não discerne exatamente sobre isso. Como é que eu resolvo esse problema? Sim, nós temos duas situações. A primeira, se o CPF está suspenso, qual é o caminho? Dirigir-se a um posto da Receita Federal e entregar a declaração. Declaração, voltando, nós temos dois tipos de declaração, ou seja, ou até 3 declarações, né? Eu estou enfatizando no isento. Naquele contribuinte que não tem uma informação, os outros contribuintes, eles têm uma certa orientação. Então, eu vou enfatizar nessa informação. Eu recomendo dirigir-se ao posto da Receita Federal a fim de regularizar. Ou, se não for na Receita Federal, é permitido fazer uma retificadora, uma nova entrega na agência dos Correios,
casas lotéricas e bancos conveniados. Tá. Neste sentido, Ele pode ajusta esse regularizar, problema. pode ajustar esse problema. E é rápido isso? É um processo rápido? Olha, hoje está bem rápido. Por exemplo, eu cometi esse erro. Eu chego, faço a retificadora e entrego lá no Banco do Brasil, lá em Timboca da Serra, no interior do Brasil. Quanto tempo demora para o meu CPF ser liberado? Existe aí uma previsão? Olha, a Receita Federal ela tem investido muito em tecnologia. Tá. Hoje os processos que estão tramitando, eu digo processos administrativos, não são processos judiciais. Tá. Esses processos de suspensão, cancelamento, gera, eu não posso dizer um prazo, mas em torno de 2, 3 dias, que é o prazo que o sistema recepciona e já libera para o contribuinte. Perfeito. Doutor Demis, quem paga o imposto de renda de pessoa física no Brasil? Pergunta interessante. Tá. Nós temos duas modalidades, né? Pessoa jurídica, que não é o caso, recolhe o IR. E pessoa física, toda pessoa física que ofere renda. O assalariado, o profissional liberal, o empregado doméstico. Até o empregado doméstico recolhe imposto de renda. Desde que o valor alcance, né? Desde que o valor alcance. Então, quem ofere renda, recolhe o imposto de renda. O conceito de renda no Brasil é um conceito muito interessante, né? Todo ganho é renda, não é isso? Todo ganho é renda. Tudo que você aumenta seu capital. Tá. Então, tem uma distinção importante. O que é renda, o que é aumento de capital, aumento, ou seja, colocar de uma forma mais simples, o enriquecimento. Tá. Por exemplo, você aplicando dinheiro em banco, o que você ofere de remuneração no dinheiro, isso também é passível de tributação de imposto de renda? Depende. Tá. Caderneta de poupança, há situações que não há incidência do imposto de renda. Perfeito. Agora, outros investimentos, aí nós temos uma gama muito grande de investimentos, em fundos, em ações. Ótimo. Doutor, como funciona a cobrança desse imposto de renda? Me dá, assim, uns 2 ou 3 exemplos práticos. Eu acho que isso ficaria melhor para o nosso telespectador. Olha, eu vou colocar o exemplo, que é o exemplo clássico do trabalhador. O trabalhador, mensalmente, ele tem um vencimento, apura-se o imposto de renda, incide em cima do montante recebido. Nós temos as alíquotas, que hoje foi alteradas. Nós temos a alíquota de 7,5%, que foi introduzida dentro da medida provisória 451. Nós temos a alíquota de 15%, Tá. 22,5% e a de 27,5%. Num sistema anterior, nós tínhamos apenas duas alíquotas, a de 15% e a de 27,5%. Tá. Onerava aquele trabalhador que ganhava um pouco menos, porque ou ele tinha incidência de 15% ou incidência de 27%, dependendo do saldo, Do limite. do dele, limite né? a receber. Tá certo. Mas voltando, o raciocínio, como se paga? É mês a mês. Você tem o seu vencimento, o seu salário que você recebeu, que você trabalhou, desconta-se o imposto de renda dentro daquele ano base. Vou dar um exemplo. 2008, você pega 1º de janeiro a 31 de dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, segue os meses subsequentes, houve o recolhimento do imposto. No ano seguinte, no caso 2009, você entrega a declaração de ajuste anual, o qual você informa a fonte pagadora. Se a fonte pagadora